Você já parou para pensar quantas mentiras você ouve por dia? Mentiras na mídia, nas redes sociais, nos relacionamentos? Mas existe um mentiroso muito mais perigoso do que qualquer pessoa que você conhece. Um mentiroso que trabalha 24 horas por dia para destruir sua vida, sua família e principalmente sua fé. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele não precisa aparecer com chifres e tridente para enganar você. Na verdade, suas mentiras mais eficazes são aquelas que parecem razoáveis, lógicas e até mesmo espirituais. Hoje vou expor 4 das mentiras mais perigosas que Satanás tem espalhado na igreja e na sociedade. Mentiras que têm destruído ministérios, famílias e até denominações inteiras. Mas mais importante, vou mostrar as verdades bíblicas que destroem completamente esses enganos. Se você é cristão, precisa ouvir isso. Se você tem dúvidas sobre sua fé, precisa ouvir isso ainda mais. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua perspectiva espiritual. Antes de falarmos sobre as mentiras específicas, preciso te levar ao Jardim do Éden. Foi lá que a primeira mentira foi contada. E é impressionante como ela continua sendo repetida até hoje. Gênesis 3:1 nos conta, mas a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Perceba a estratégia. Satanás não negou diretamente o que Deus havia dito. Ele simplesmente plantou uma dúvida. É assim que Deus disse? E depois no versículo 4, ele contradisse frontalmente, certamente não morrereis. Essa é a metodologia do inimigo até hoje. Primeiro, ele planta dúvidas sobre a palavra de Deus. Depois, ele nega completamente o que Deus disse. Por fim, ele oferece uma verdade alternativa. O resultado: Eva viu que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. A mentira do diabo fez o pecado parecer atraente. Isso acontece conosco todos os dias. O inimigo não vai chegar para você e dizer, abandone Jesus e me siga. Não, ele vai sussurrar. Será que Jesus é realmente o único caminho? Será que a Bíblia é mesmo confiável? Será que um pecadinho faz tanta diferença assim? Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não vem como um monstro assustador. Ele vem disfarçado, oferecendo coisas que parecem boas, mas que, na verdade, nos afastam de Deus. Então, vamos examinar essas mentiras uma por uma, à luz da palavra de Deus. E lembre-se, não estamos aqui para julgar ninguém, mas para ser alertados e fortalecidos na verdade. A primeira mentira que quero abordar é uma das mais antigas e perigosas. A Bíblia não é confiável. Essa mentira começou no Éden com a pergunta, é assim que Deus disse? E hoje ela se manifesta de várias formas. A Bíblia foi escrita por homens falhos. Ela está cheia de contradições. É apenas um livro de história antiga. Foi manipulada ao longo dos séculos. Essas dúvidas não surgiram por acaso. Elas foram cuidadosamente plantadas pelo inimigo para minar nossa confiança na palavra de Deus, porque ele sabe que se conseguir fazer você duvidar da Bíblia, conseguirá fazer você duvidar de tudo o mais. Mas qual é a verdade? A verdade é que a Bíblia é o livro mais bem preservado da história antiga. Temos mais manuscritos bíblicos do que qualquer outro documento da antiguidade. O Novo Testamento, por exemplo, tem mais de 5.800 manuscritos em grego, alguns datando do século. E mais importante ainda, Jesus mesmo validou as Escrituras. Em Mateus 5,18 ele disse,
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E em 2 Timóteo 3,16, Paulo declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia tem resistido a perseguições, guerras, críticas e ataques por mais de 2000 anos. Impérios poderosos tentaram destruí-la, intelectuais tentaram desacreditá-la, ditadores tentaram bani-la. Mas como disse o profeta Isaías, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. E sabe qual é o maior testemunho da veracidade da Bíblia? As vidas transformadas. Bilhões de pessoas ao longo da história tiveram suas vidas completamente mudadas pelo poder da palavra de Deus. Viciados libertos, casamentos restaurados, deprimidos curados, criminosos convertidos. Nenhum outro livro na história da humanidade produziu tantas transformações genuínas. A segunda mentira é igualmente perigosa e muito mais sutil. Um pequeno pecado não faz mal. O inimigo sussurra: Deus vai entender. Todo mundo faz isso. Você não é perfeito mesmo. Um errinho não vai fazer diferença. Essa é uma das armadilhas mais eficazes do diabo, porque apela para a nossa natureza humana, que sempre busca justificativas para fazer o que não deve. Mas vamos ser honestos. Não existe pequeno pecado na perspectiva de Deus. Tiago 2,10 é claro. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você lembra da história do rei Davi? Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Era um adorador, um salmista, um líder ungido. Mas ele cometeu o que muitos chamariam de um deslize. Viu uma mulher bonita, a desejou, a trouxe para o palácio. Depois, para encobrir sua traição, mandou matar o marido dela. O que começou com apenas um olhar impuro, terminou em adultério e assassinato. E mesmo sendo perdoado por Deus, Davi enfrentou consequências terríveis. A morte do filho, rebelião em sua própria família, guerras civis. O pecado promete prazer momentâneo, mas sempre cobra um preço alto. Como diz Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O diabo quer que você acredite que pode brincar com o pecado, que pode chegar pertinho da linha sem atravessá-la. Mas Provérbios 6,27 pergunta: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? A verdade é que Deus nos ama demais para ser condescendente com nosso pecado. Ele nos chama para a santidade, não porque Ele é um juiz severo, mas porque Ele sabe que o pecado destrói nossa vida, nossos relacionamentos e nossa comunhão com Ele. A terceira mentira é especialmente perigosa nos dias de hoje. Você não precisa da comunhão. O inimigo sussurra: você pode servir a Deus sozinho. Não precisa da igreja, eles são todos hipócritas. Sua oração individual é suficiente. Você pode assistir cultos online e está tudo certo. Essa mentira se tornou ainda mais forte depois da pandemia, quando muitos se acostumaram a assistir cultos de casa e nunca mais voltaram para a comunhão presencial. Mas a verdade é que um crente isolado é um crente vulnerável. A Bíblia compara a vida cristã a uma batalha, e nenhum soldado vence sozinho. Eclesiastes 4,12 diz: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra. Tão depressa, Jesus mesmo estabeleceu o princípio da comunhão. Ele não escolheu apenas um discípulo, mas 12. E em Mateus 18:20 ele disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O autor de Hebreus nos exorta: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns.
Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Por que a comunhão é tão importante? Primeiro, porque precisamos de encorajamento. A vida cristã não é fácil e precisamos de irmãos que nos fortaleçam nos momentos difíceis. Segundo, porque precisamos de correção. Sozinhos é fácil nos enganarmos. Na comunhão temos irmãos maduros que podem nos alertar quando estamos saindo do caminho. Terceiro, porque precisamos servir uns aos outros. Deus nos deu dons espirituais não para nosso uso pessoal, mas para edificar o corpo de Cristo. Quando você se isola, você priva a igreja dos seus dons e se priva dos dons dos outros. É como um membro do corpo que se desconecta. Ele não pode funcionar sozinho e o resto do corpo fica deficiente. A quarta e talvez mais perigosa mentira dos nossos dias é: todos os caminhos levam a Deus. Essa mentira soa bonita e tolerante. O mundo moderno a abraça porque ela não ofende ninguém. Não importa se você é cristão, muçulmano, budista, hindu ou qualquer outra coisa. No final, todos adoram o mesmo Deus de formas diferentes. Mas essa afirmação, por mais politicamente correta que pareça, é completamente contrária ao que Jesus ensinou. Em João 14, 6, Jesus foi absolutamente claro: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não um dos caminhos, não um caminho válido entre outros. Ele é o caminho, único, exclusivo. Em Atos 4:12, Pedro declarou: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Jesus é o único caminho. Porque Ele é o único que pagou o preço pelo nosso pecado. Todas as outras religiões tentam chegar a Deus através de obras, de rituais, de meditação, de boas ações, mas a Bíblia é clara. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. O inimigo criou centenas de filosofias e religiões que prometem salvação sem cruz, redenção sem sacrifício, céu sem Jesus. Mas todas elas terminam no mesmo lugar: separação eterna de Deus. Isso não significa que devemos ser arrogantes ou desrespeitosos com pessoas de outras crenças. Pelo contrário, devemos amá-las e respeitá-las. Mas amar alguém significa desejar o melhor para essa pessoa, e o melhor que podemos oferecer é Jesus Cristo. Agora, depois de examinarmos essas 4 mentiras devastadoras, preciso fazer uma pergunta importante. Como podemos nos proteger dos enganos do inimigo? A resposta está em João 17:17, na oração de Jesus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A única maneira de discernir a mentira é conhecer profundamente a verdade. Um caixa de banco não aprende a identificar dinheiro falso, estudando todas as possíveis falsificações. Ele aprende manuseando tanto o dinheiro verdadeiro que qualquer coisa diferente é imediatamente percebida. Da mesma forma, quando você se alimenta constantemente da palavra de Deus, quando você medita nas Escrituras, quando você ora e busca a face do Senhor, você desenvolve um discernimento espiritual que reconhece imediatamente qualquer coisa que não venha de Deus. O salmista declara: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Sem a palavra, caminhamos no escuro, vulneráveis a todas as armadilhas do inimigo. Além disso, precisamos estar constantemente em oração. Jesus ensinou os discípulos a orarem: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Precisamos pedir proteção divina contra os enganos de Satanás e não podemos esquecer da importância da comunhão com outros cristãos maduros.
Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Também é fundamental que desenvolvamos uma vida de adoração genuína. Quando nosso coração está cheio da presença de Deus, não há espaço para as mentiras do inimigo. A adoração não é apenas um momento no culto, mas um estilo de vida que reconhece a supremacia e soberania de Deus em todas as áreas. Quero encerrar com uma verdade poderosa que destrói todas as mentiras do inimigo. Jesus Cristo já venceu. Na cruz do Calvário, ele desarmou principados e potestades. Colossenses 2:15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Satanás é um inimigo derrotado. Ele pode rugir como leão, pode tentar nos intimidar com suas mentiras, mas ele não tem poder algum sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:37 declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória não vem da sua força, da sua inteligência ou da sua capacidade. A vitória vem do poder do sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 12:11 nos mostra como os cristãos vencem. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então, meu irmão, minha irmã, não importa quantas mentiras o inimigo tenha sussurrado no seu ouvido. Não importa quantas vezes você tenha caído em suas armadilhas. Há perdão em Jesus. Há restauração em Cristo. A vitória no nome que está acima de todo nome. A verdade liberta. Jesus é essa verdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém.